Boa noite, igreja. Boa noite, família Emuná. Bem, como eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, não tivemos condições de chegar à igreja, que muitos não tiveram também como chegar, então eu decidi cancelar o culto de hoje, mas não deixar de dar continuidade à nossa campanha, né, de não serei abalado. Então, eu gostaria dessa noite deixar aí esse vídeo, né, onde você vai ter acesso a estar assistindo, né, e vai ser de grande valor você dar continuidade a essa campanha. Então, como eu queria já agradecer pela compreensão de todos vocês, e nós vamos dar início aí a esse vídeo aí, o primeiro vídeo, né, não sei como vai ser daqui para frente, mas pode ser um canal, um veículo que podemos usar para algumas coisas da igreja. Bem, Hebreus capítulo 12, versículo 25. Então, se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma benção. E aí, Hebreus capítulo 12, versículo 25 diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte do céu. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça, o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoremos a Deus do modo acessível, com reverência, ou melhor, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, hoje muitas pessoas estão o quê? Vivendo numa situação, elas estão abaladas por muitas situações, problemas, acham que esses problemas são territoriais, acham que esses problemas é econômico, né? Acham que esses problemas são políticos. E quando nós estudamos a palavra de Deus, percebemos o quê? Percebemos que esses problemas são espirituais, que surgem na nossa vida. Então todos nós iremos encontrar essa dificuldade, né, nas nossas vidas, mas nós não podemos ser abalados, né? Não é só territorial, né? É algo também espiritual. E quando nós estudamos sobre a palavra abalar, é quando uma coisa não está com firmeza, não está bem seguro, né? Ou podemos dizer que está enfraquecido, sem estrutura, né? Podemos dizer isso. Então isso é muito dito por alguém que recebe uma notícia que não esperava. E o que acontece? Ela fala assim: poxa, eu não esperava isso, eu estou abalado com essa situação, eu estou abalado com a morte de alguém, eu estou abalado com a notícia que eu recebi hoje, eu estou abalado com o problema no trabalho, eu estou abalado com o problema na igreja. E aí ficam abalados porque não estão firmes. Então a grande proposta dessa campanha, não serei abalado, é você buscar firmeza, até porque química do nome Emuná significa firmeza. Uma das bases, né, do nome Emuná significa firmeza. Então, crente no Senhor Jesus, principalmente desse ministério, ele tem que ser firme. A firmeza. Não importa a situação que você esteja vivendo, mas você tem que ser uma pessoa firme. Deus gosta de homens e mulheres firmes. O Senhor Jesus falou que será salvo aquele que permanecer até o fim. Então, firmeza, querido. Firmeza, porque o Senhor vai te abençoar. Mantenha-se firme no Senhor. Por quê? Querido, você não será abalado em nome de Jesus. Então eu queria compartilhar com vocês algumas lições que o Espírito Santo ministrou meu coração dentro desse texto. A primeira lição que eu quero compartilhar com você: não deixe de ouvir a palavra de Deus. Aqui em Hebreus deixa bem claro que aqueles que ouviram o Senhor, ele está falando de quem? De Jesus. Então a palavra de Deus dá um alerta. Cuidado, o que é isso? Olha, discernir através do que você está vendo à sua volta, ou seja, avaliar o que você está vendo, se as coisas que você está vendo, se as coisas que você está fazendo está dentro do propósito de Deus. Então isso é muito importante,
né? A palavra de Deus vai te dar o quê? Vai te dar um parâmetro, né, para que você possa identificar se você está no propósito de Deus ou não está no propósito de Deus. Então, essa é a lição que eu quero compartilhar com você. O texto deixa bem claro, olha, aquele que fala, quem é? Jesus. Quem foi que falou? Quem foi que advertiu? Quem foi que abalou? O próprio Deus. Então, quando eu olho para esse texto, né, o Senhor Jesus veio à terra anunciar o quê? A palavra do seu Pai. A palavra de Deus. Então ele veio trazer o quê? Um alerta vindouro das coisas que viriam a acontecer. Então, quando um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus ficam abalados, são pessoas que não leem a palavra de Deus. São pessoas que não oram mergulhados na palavra de Deus, recebendo o ensinamento. Por quê? Porque essa palavra de Deus, ela tem o quê? A revelação para os seus filhos. A revelação para a sua vida. Então, quando eu olho nesse texto em Hebreus advertindo, olha, aquele que virá, né, não se afastei da palavra daquele que virá. Então, não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Jesus advertia quanto esteve na terra para quê? Para que as pessoas fossem salvas. Por que Jesus libera a palavra? Para que as pessoas fossem o quê? Salvas, que pudessem conhecer a verdade sobre si mesma, né? A verdade sobre si, a verdade sobre Deus, né? E poder o quê? Resgatar essas pessoas. Por quê? O Senhor Jesus, ele é o mediador entre você e Deus. O que é o mediador? O mediador é aquele que se incumbe de encontrar a solução de acordo, né? De desacordo entre os cidadãos de um Estado, no nosso caso Deus, né? Quando todos os demais recursos fracassaram. Então o que acontece? Todos os recursos que Deus fez foi um fracasso. Não por conta de Deus, mas por conta do homem. Então Deus, identificando que foi um fracasso, né? Tudo aquilo que ele colocou para o homem fazer e o homem fracassou, qual foi o projeto dele? Não vou contar mais com o homem, vou contar com alguém que realmente vai cumprir o acordado. E o que acontece? Ele envia o seu filho. Para quê? Para ser o mediador. O Senhor Jesus é o mediador entre você e Deus. Por quê? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 6 diz assim: isso é bom e agradável perante a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, ao qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, podemos perceber aqui a palavra de Deus dando o quê? Respaldo, né? Deus achou de forma agradável que o nosso Salvador fez o quê? Desejou a salvação do homem. O Senhor Jesus desejou a sua salvação. Então ele se tornou o quê? Mediador entre você e Deus. Ele desejou, ele viu que várias oportunidades o homem teve e não conseguiu cumprir. O que ele fez? Ele falou, não, Deus, não, Pai, deixa que eu vou ser o sacrifício. Deixa que eu seja o cordeiro. Porque eles não entenderam a proposta do cordeiro para que pudesse limpar dos seus pecados. Então vamos façamos de uma maneira diferente. E aí ele entregou a vida dele. Para quê? Para sacrifício, para morrer por mim e por você. Então, nós não podemos ficar abalados, porque nós temos um mediador entre o homem e Deus, é o Senhor Jesus. Você tem um mediador, o nome dele é Jesus. Basta você confiar nele, basta você acreditar, basta você falar com ele, porque Jesus Cristo é uma pessoa. O Espírito Santo